Então, o segundo conceito é pulsão, né? A pulsão é um conceito que surgiu fundamentalmente com Freud e teve uma confusão no início, porque nas traduções haviam traduzido a pulsão por trieb, né? Por instinct, na verdade, que é instinto, e não pulsão, que é trieb. Nós, seres humanos, somos movidos por instintos, assim como os outros animais? Essa é uma questão que intrigou os gênios por diferentes campos do saber. Para a psicanálise desde Freud, o ser humano possui uma energia diferente da apresentada com o instinto animal. A nossa energia ela é retirada do corpo através de processos somáticos. Porém, a sua utilização nos pensamentos, na comunicação, nos nossos comportamentos, dar-se-ia de um modo diferenciado. Não nascemos com um programa mental parecido com o dos animais, que desde muito cedo andam perambulando pelo mundo com um conjunto de comportamentos e respostas razoavelmente constantes, fixos. Não sabemos como a energia é apropriada nos processos somáticos e convertida para a realização das atividades humanas. Mas Freud entendeu que existe a pulsão e que ela é diferente do instinto. Ela é intermediária entre a energia de fonte corporal, usada para estabelecer os processos mentais. A pulsão é um conceito, então, que está na fronteira, no limite entre o mental e somático. Ou ainda, representante psíquico dos estímulos que se originam dentro do organismo, ou seja, dentro do organismo somático, e que alcançam a mente. Quais são então esses representantes psíquicos que alcançam a mente? É a pulsão propriamente dita? Não. São os representantes dessa pulsão. A pulsão, ela mesma, jamais se apresenta no psiquismo, mas tão somente através dos seus representantes, que são a ideia e o afeto. Né? A ideia ou representação. O que é a representação? A representação é aquilo que nós produzimos no espírito, segundo a versão da filosofia, ou seja, o que está no nosso psiquismo, em oposição ao que existe fora do nosso psiquismo, no mundo externo, no mundo físico. Né? Percebemos coisas, lugares, objetos, falamos sobre essas coisas, produzimos imagens mentais, lembranças de objetos, que estão, na verdade, para além dessa dimensão humana. Sendo assim, existem coisas que produzimos na mente, no psiquismo, que são representações, que são ideias, em contraposição aos objetos que existem fora do espírito, que estariam no mundo físico, real, externo. E como é que essa pulsão, então, essa força, né, que move o nosso psiquismo, ela se apresenta? Que nós vimos que é através dos representantes, que são a ideia e o afeto. E o que é o afeto? O afeto não é a quantidade de energia absoluta que o psiquismo vai processar. Freud dizia que ele é uma expressão qualitativa desta quantidade de energia pulsional. E onde é que vem essa pulsão? A pulsão vem das excitações emanadas do interior do corpo, ou seja, do processo somático, que ocorre num órgão ou parte do corpo. E essa pulsão, então, ela existe para quê? Ela movimenta o nosso psiquismo, exerce pressão, submete uma determinada força, medida de exigência de trabalho, constituindo assim um fator dinâmico. A pressão é o elemento motor que impele o organismo para ações específicas. E qual é o objetivo, então, de tudo isso? Qual é o que ele pretende alcançar, né, através dessa ação específica? O objetivo de uma pulsão é sempre a satisfação, que significa, para Freud, reduzir o estado de tensão na fonte, que é provocado por essa pressão que a própria pulsão faz. Em termos econômicos, essa satisfação é obtida pela descarga de energia acumulada, regulada pelo princípio de constância, que nós vamos ver mais na frente, mas podemos adiantar que o organismo vai sempre manter uma cota constante de energia para a realização das ações específicas e ele tende a eliminar todo o excesso de quantidade de energia. Como a pulsão consegue descarregar essa tensão? Ela descarrega o excesso de tensão através de objetos específicos. Então, qual é o objeto da pulsão? Freud explica que um objeto da pulsão é o que há de mais variável, não se tratando de coisas que se oferecem à consciência, mas algo que só tem sentido
Quando pensamos em pulsão e inconsciente, não existe um objeto final que satisfaça uma pulsão. Apenas objetos que servem para eliminar esse estado de estimulação na fonte temporariamente. Os alimentos, as pessoas amadas, parte dos corpos libidinalmente investidos, sejam eles reais ou mesmo fantasmáticos, eles podem servir para reduzir esse estado de tensão, porém jamais evitam que essa tensão irá voltar a ser constituída. Então, a pulsão é um conceito fundamental para a psicanálise, porque era preciso demarcar um lugar para a dimensão do humano, para além da biologia, desse universo médico, dos instintos, da biologia, das correntes elétricas, da energia psíquica. Afinal de contas, o homem não podia ser igualado com os outros animais, mesmo considerando que na nossa vida humana nós temos também processos somáticos e processos orgânicos. Nós somos seres orgânicos muito diferentes dos outros animais. Nós somos os únicos que temos linguagem, né? E que não temos uma programação prévia de comportamentos. Então, não podemos dizer que a força do psiquismo humano possui uma medida convencional, porque existe algo que se passa entre os processos fisiológicos, né, e que intermedia esses processos nessa mágica que é o ser humano, a mágica da sua mente, e um ser que imagina, fala, possui emoções, memória, processos complexos. A pulsão, portanto, é essa força de empuxo que está entre o somático e o psíquico e que se apresenta por ideias, afetos, ou seja, produções mentais humanas, onde a energia, essa expressão qualitativa de uma quantidade, deve ser apropriada e depois descarregada. Portanto, foi uma introdução muito geral, só para estimular a leitura de dicionários, de livros. Então, fica aqui o convite para a leitura de inúmeros textos e dicionários que trazem considerações mais completas, complexas, aprofundamentos que são imprescindíveis ao aprendizado. Nosso objetivo era apenas trazer questões e não respostas definitivas.